que eu me espantei. E eu fiquei impressionada e fiquei muito, muito feliz e orgulhosa do meu trabalho. Gostei demais. Com mais vontade ainda de vender L'Occitane. É muito vantajoso, aconselho muito mesmo a investir. É muito bom, o produto é muito fácil de se vender. Empreenda com a gente e faça parte dessa experiência exclusiva. L'Occitane ao Brasil. Visite nossa loja no Rio Poti ou telefone. Venda direta 86-99422-6347. Quando o céu tá bonito para chover e cai aquele toró, cuidado. Ruas alagadas escondem muitos perigos. Buracos, bueiros, doenças e riscos de ser levado pela água. Se mantenha em segurança em casa ou procure um abrigo. Está chegando a hora. E você, já está preparado? Circuito Clube Corrida de Rua. Retire seu kit nos dias 24 e 25 de maio, na Central de Trocas, no Teresina Shopping, das 10 às 22 horas. E não esqueça, dia 28 de maio, domingo, a partir das 6 da manhã, Circuito Clube Corrida de Rua. Oferecimento Paraíba 65 anos, sucesso em qualquer lugar. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com o povo. Em 2022, na Florada dos IPs, o Festival Girassol emocionou a todos. Agora, em 2023, vamos para mais uma edição desse evento caloroso, ainda maior, com mais canto e encanto, nos dias 10 e 11 de novembro. Atrações já confirmadas: Glória Groove, Extra, não fique de fora dessa, garanta seu ingresso. NX0. Entre razões e emoções, a saída. Em breve, novas atrações. Vendas já disponíveis no site ingresso.com. Promoção Rede Clube. Patrocínio Teresina Shopping. Realização BLR. No mês de maio, a Clube News FM preparou uma série de novidades para você. Seu dia já vai começar com ainda mais informação. Das 7 às 9 da manhã você fica com Francisco Lima e a estreia do jornal Primeiras Notícias. Logo em seguida, o seu encontro é com Marcelo Magno no Redação Clube News. Das 11 ao meio-dia, Ramon Barros comanda o Expresso Clube News. E tem novidade também no comando do Jornal do Meio-Dia. Felipe Pereira passa a te deixar ainda mais bem informado ao lado de Marcos Teixeira. Às 2 da tarde, Joelma Patrícia é a sua companhia no Programa da Tarde. E tem gente nova chegando à Clube News FM. Denise Freitas passa a comandar o Estúdio Clube News, das 4 às 6 da tarde. Às 7 da noite, as notícias do seu time são destaque no Clube News Esporte. Toda segunda-feira, das 6 da tarde às 7 da noite, Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes vão te deixar muito bem informado sobre a sua saúde. É o programa Alô Doutor. E toda quinta às 3 da tarde e sábado às 10 da manhã tem Cultura Clube News, com Aline Moreira e Antoniel Ribeiro. Clube News FM 90,9. Ligada nos fatos, ligada em você. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre também. Ligue 180. Denuncie. As viroses são doenças causadas por vírus e geralmente provocam febre e indisposição. Mantenha-se hidratado e bem alimentado. E quando a virose vier, procure um médico. Esta é a Rádio Clube News FM. ZYN 961. 90,9 MHz. Emissora da Rede Clube de Comunicação. Teresina, Piauí. Agora mais um programa com o padrão de qualidade Clube News. Alô, doutor. Com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Oferecimento Farmapele, metade ciência, metade beleza. A sua farmácia de manipulação. Estamos chegando com o Alô Doutor, aquele momento da sua semana em que a gente conversa sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. A gente passa para você dicas sobre como viver mais e melhor. Como sempre, Dr. Vicente Gomes, médico psiquiatra, aqui comigo. Doutor, boa tarde.
Olá, Felipe, boa noite já. Boa noite já, né? Boa noite a todos. Eu nunca sei se 6 horas, 6 e 6 é tarde ou é noite. É tarde ou é noite? A gente fica nessa transição aí, né, Felipe? O importante é que o dia seja bom e o restante da semana melhor ainda, hein? Exatamente. A gente segue com o nosso programa hoje em um dia especial, viu, doutor Vicente? Porque hoje é o dia do abraço. O senhor já contou quantas pessoas o senhor abraçou hoje? Abracei meus filhos e minha esposa. Olha aí, isso já é muito. Você que está nos acompanhando, abraçou alguém? Muitas pessoas? Ou aquele abraço foi assim, um abraço velho de lado, assim, meio sem graça, sem gosto? Ou foi aquele abraço mesmo assim, de um braço para frente, outro braço para baixo, para cima, outro para baixo, que é o que realmente aproxima? Porque dizem que o abraço é a manifestação de carinho que mais aproxima os corações. Fisicamente não é? É verdade, Felipe. Agora, doutor, qual é o benefício que o abraço tem para a nossa saúde mental? Olha, o abraço, ele é uma expressão de afetividade, tá? Você tá conectado ali com aquela pessoa, você tá próximo, você tem aquele contato físico, você transmite a sua energia, você recebe a sua energia. Então isso ajuda o quê? A melhorar a questão do estresse, né? Previne isolamento, regula as nossas emoções, né? Ajuda a liberar neurohormônio como a dopamina, que tem relação aí com o prazer, com a felicidade, também com a serotonina relacionada ao bem-estar. Então ajuda a melhorar a nossa saúde mental, equilibra essa parte hormonal e deixa a gente com maior ânimo, motivação e traz aí felicidade para a gente aproveitar ao lado de quem a gente gosta, de quem a gente ama. Ou seja, é um remédio que você provoca na mente da outra pessoa com uma ação muito simples. Um remedinho natural, bem tranquilo, sem nenhum custo e sem efeito colateral. Bom demais, então aproveite, viu? Hoje, dia 22 de maio, dia do abraço. Dê aí essa pílula de amor, de carinho, de afeto para quem você gosta, que eu tenho certeza que vai valer super a pena. Agora, doutor, tem um outro problema. Aliás, agora a gente vê um problema, né? Antes não era um problema, o abraço era só solução. Mas assim, muita gente tá gripando, né? É isso, né? Esse período aí, vários vírus entrando aí no cenário nacional, afetando diversas populações. E o que mais preocupa, né, Felipe, é o adoecimento das nossas crianças. Exatamente, as crianças. Dá uma pena quando a gente chega em casa, a criança tá ali molinha, cansadinha, não consegue brincar. Olha, gente, o Piauí registrou um aumento no número de casos de síndromes respiratórias agudas graves em crianças e adolescentes. Na semana passada, para atender a demanda de pacientes, o Hospital Infantil Lucídio Portela, em Teresina, precisou até chegar a reorganizar os leitos para atender a demanda. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou um outro médico aqui, não é isso, doutor Vicente? Para conversar conosco, a gente precisava de uma orientação com pediatra. Muito bem, estamos aqui com o doutor Ramon. Isso mesmo, doutor Ramon Nunes, ele é presidente da Sociedade Piauiense de Pediatria. Doutor, seja muito bem-vindo ao Alô Doutor. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. Boa noite, doutor Vicente. Boa noite, Felipe. Vamos aí às dúvidas e considerações. Isso, doutor. É impressão nossa ou realmente a gente está vendo muita criança adoecer? E aí tem toda uma lista, né? Tem a gripe, tem vírus sincicial, que eu queria que o senhor explicasse o que é, respiratório, tem a Covid. Explica pra gente o que é que está acontecendo, por favor. Então, naturalmente, nesse período do ano, principalmente primeiro semestre, para a gente aqui no Nordeste, já tinha uma sazonalidade de doenças respiratórias na pediatria. Isso acontecia todo ano. Agora a gente está percebendo um impacto maior, porque elas estão vindo com maior número e maior gravidade. E a gente tem algumas teorias em relação a isso. O afastamento e isolamento social uma das teorias, porque as crianças elas acabaram ficando mais reclusas em casa, tendo mais exposição aos vírus do dia a dia, e isso acaba levando a deixar elas desarmadas. Elas tiveram menos contato com isso? No isolamento social tiveram menos contato, e é justamente o contato que faz a gente criar imunidade. Então as crianças que ficaram reclusas em casa, elas hoje vêm virgens de contato com vírus da natureza e acabam tendo a imunidade um pouco mais frágil. Fora isso, a gente sabe que os vírus, eles mutam
Então, eles têm mutações. Então, por isso que todo ano a gente tem que vacinar contra a gripe, porque o vírus muda. Então, os vírus de antes da pandemia estão diferentes. Então, a gente está realmente percebendo adoecimentos de maior número e de maior gravidade, tá? Certo. De maior número e de maior gravidade. E aí, essas crianças que não estavam tendo esse contato... Sabe o que eu lembrei? De uma propaganda de um sabão em pó, que mostrava, assim, uma brincadeira de crianças e a roupa delas bem suja. E elas, assim, depois explicando assim, olha, tem memória afetiva nisso aqui. Tem memória também no nosso sistema imunológico sendo construída. É isso ou eu tô ficando doido? Com certeza. A gente chama, inclusive, na pediatria, um termo fofo como tudo na pediatria, que é a vitamina S, de sujeira. Então, se sujar faz bem. Ter contato com outras pessoas faz bem. Claro, isso controlado, né? A gente precisa ter um limite, respeitar a higiene, respeitar a etiqueta social atual, né? Então, a gente tem que ter aprendido alguma coisa com a pandemia, né? A gente precisa ter os limites de contato. Qualquer pessoa com sintoma respiratório precisa ficar mais recluso, usar máscara, triplicar o cuidado de higiene das mãos, higiene do ambiente. A lavagem nasal nas crianças é essencial, mesmo não estando gripadas, até porque a criança a gente precisa treinar. Então, eu não vou conseguir uma criança, por exemplo, de 2 anos, começar a lavar tranquilamente o nariz aos 2 anos. A gente começa a treinar ela desde pequenininha, para quando ela adoecer, ela conseguir fazer o tratamento adequado sem tanto estresse. Doutor Ramon, muitas mães, pais, cuidadores acabam às vezes entrando numa situação de um desespero, né? Em ver ali aquela criança evoluindo em adoecimento, aquela tosse persistente, espirros, febre, né? Às vezes um desconforto respiratório. E com relação ao tratamento, né? A gente sabe que essa evolução inicial, queria que você mencionasse as medidas de cuidados iniciais nessa fase inicial do processo e com o passar do tempo, que tipo de gravidade, outros tipos de medicamentos e se, com relação à questão do uso de antibiótico, dúvidas de vários pais. Às vezes a criança fez uso de um determinado antibiótico, melhorou daquele quadro respiratório e voltou, né, após um tempo com outra infecção respiratória. Esse intervalo de um antibiótico para o outro. Então vamos lá. Quando a gente fala da síndrome respiratória aguda grave, ela inicialmente é um quadro gripal. Então a gente tem a síndrome gripal, que é quando é leve, ou seja, não precisa de oxigênio, a criança está no estado geral bom, está conseguindo se alimentar. Quando essa criança fica grave, fica cansada, precisa de oxigênio, muito prostrada, eu chamo isso de síndrome respiratória aguda grave. A principal causa dela são os vírus respiratórios, tá? E aí tem vários, tem mais de 200 vírus respiratórios. Os principais é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus do resfriado comum. Então, quando a gente está com aquele narizinho escorrendo, aquela tosse, pigarro, geralmente é o vírus sincicial respiratório. Mas que na criança pequena, principalmente menor do que 2 anos, leva a um acúmulo de secreção nos pulmões. E como o pulmão da criança é muito pequenininho, qualquer secreção gera um impacto grande. Então, aquela criança muito pequena acaba ficando cansada por uma coisa que, para a gente, iria fazer, no máximo, o nariz escorrendo, né? Outros vírus podem causar isso, o vírus da influenza, e para aí a gente tem a vacina. Vírus do Covid pode. Então, todos os vírus que levem a acúmulo de secreção pode levar a uma síndrome respiratória aguda grave em bebezinhos muito pequenos. As infecções respiratórias, elas são frequentes e recorrentes na pediatria, principalmente nos bebês menores do que 5 anos. A gente está numa fase de construção da imunidade. Como é que a gente se torna imune a qualquer adoecimento? Primeiro, vacina. É uma forma de estar imune sem adoecer. Outra forma é contato com o vírus ou com a bactéria. Então, aquele contato vai gerar o corpo, vai estimular o corpo a produzir anticorpos. Então, na próxima, a nossa infecção vai ser mais leve. Então, isso é natural da formação da imunidade da criança. Criança que entra na escola, por exemplo, tem um resfriado, uma gripe por mês, e isso é normal. O grande problema são que as infecções respiratórias, elas se confundem. Então, a gente é tênue a diferença de um resfriado para uma sinusite, para uma dor de garganta, que na maioria das vezes é viral, ou a dor de garganta que precisa do antibiótico. Então, isso é uma coisa que ela é bem tênue. Existe um fator confundidor, que é o uso frequente de medicações, principalmente nas doenças virais, porque usa e a criança 2, 3 dias depois fica melhor, e a gente diz, ele ia ficar bom sem ou com o antibiótico. Mas aí para a família, o fato de dar alguma coisa gera aquela impressão que está fazendo mais.
Às vezes a família se sente impotente quando a gente diz que é remédio para dor e febre, lavagem nasal e paciência. Ela quer dar alguma coisa, ela quer dar um xarope, ela quer dar um antibiótico, mas isso traz muitos malefícios. O uso de antibiótico recorrente, a gente sabe, primeiro, altera inclusive a formação da cognição da criança. Então, o nosso organismo, ele vive num equilíbrio de micro-organismos, do bem e do mal ali em equilíbrio. O antibiótico não tem inteligência, ele não vai selecionar só as bactérias do mal, também vai matar as bactérias do bem. Então, isso pode desequilibrar toda a imunidade da criança. Fora isso, há o surgimento de bactérias resistentes, ou seja, uma criança que usa antibiótico com muita frequência, daqui a pouco, para tratar uma infecção de garganta, eu vou ter que usar a medicação na veia, porque a bactéria dela se torna resistente pelo uso frequente de antibióticos. Em mais de 90% das vezes, esses quadros gripais, eles são virais, ou seja, os antibióticos são desnecessários. Nem toda febre precisa de antibiótico. Então, a gente precisa observar, reavaliar, avaliar e reavaliar. Na pediatria, as coisas mudam muito, da manhã para a tarde, de um dia para o outro. Então, essa criança precisa de uma avaliação constante, seja com o pediatra no consultório, seja num pronto atendimento. Então, na dúvida, reavalie, para a gente saber o momento que precisa entrar com medicações adicionais. Então, não adianta, assim, papai e mamãe, nos primeiros sintomas, já levar a criança, é melhor esperar um pouquinho mais para ver se não é um vírus mais simples em que a criança vai ficar boa logo após. Se piorar é que leva. O que a gente costuma orientar é que a família precisa reconhecer os sinais de gravidade. Então, a criança gripada, que está com o nariz escorrendo, que tem um pouquinho de tosse, que está com o olhinho remelando, mas que está se alimentando, está brincando, na hora da febre, é normal a criança ficar mais molinha. A gente dá o remédio, ela volta até aquele brilho no olhar, ela brinca. Essa é uma criança que está tranquila, dá para acompanhar em casa. Agora, quando a criança fica muito derrubadinha, muito prostrada, quando a febre, ao invés de estar melhorando, ela está ficando cada vez mais alta ou mais frequente, quando a criança não consegue tomar a medicação via oral, porque tem criança que tudo que bota na boca vomita, quando a criança está desidratada, ou qualquer sinal de cansaço para respirar, que pode ser a respiração muito rápida, ou a respiração muito ofegante, ou os afundamentos que a gente fala, que é aquele afundamento da costelinha, afundamento do abdômen ou no pescocinho, isso é sinal de falta de ar. Então, essa precisa do atendimento imediato. Pode ser no primeiro dia, pode ser no 10º dia, depende da criança. Então, a família precisa treinar o olhar. E quem é que ensina isso? É nas consultas de rotina. Então, o pediatra que acompanha precisa explicar. Você vai levar a sua criança na urgência se acontecer dela ficar muito cansada, se ela não estiver tomando a medicação. No quadro de um resfriado simples, que é o nariz escorrendo, um pouco de tosse, as medidas convencionais, lavagem nasal com frequência, manter a criança bem hidratada. A hidratação, às vezes, parece que a gente está falando balela, né? Que não tem o que falar, assim, dá muita água, dá peito, mas a hidratação ela é essencial. É manter a criança hidratada que vai fazer com que as secreções sejam fluidas, que a criança consiga absorver ou colocar para fora essas secreções, que não se acumulem. Essa secreção acumulada é que pode gerar uma infecção bacteriana por cima, porque as secreções elas são comida de bactéria, então as bactérias vão se multiplicar. Então, por isso que a lavagem é essencial, a hidratação é essencial. Ainda tem mais um pulinho do gato. Para as crianças maiores do que 1 ano, a gente orienta também o uso do mel. O mel é um excelente anti-inflamatório e anti-inflamatório natural. Aí precisa ter um pontinho de atenção. As comidas açucaradas com açúcar, a gente não indica até 2 anos. E o mel indica para criança acima de 1 ano como medicação. Então, o mel, crianças acima de 1 ano, não pode usar em bebê menor do que 1 ano de jeito nenhum, pelo risco de botulismo. O mel não passa por processo de pasteurização das bebidas, então ele é in natura, então pode estar contaminado. Então, não pode em bebês menores do que 1 ano. Acima de 1 ano, a gente orienta o mel 1 colherzinha de chá 3 vezes ao dia. Outro ponto de atenção, cuidado, não é porque eu estou dizendo que o mel vai fazer bem que a gente vai tacar mel toda hora na criança. Pode trazer outros malefícios, alterar a glicemia, fazer hiperglicemia. Então, tudo tem que ser bem orientado, individualizado para cada bebê. Perfeito, doutor Ramon. Você falou em mel. Acho que tem muita gente agora que está nos ouvindo, nos acompanhando, que deve estar perguntando. E o própolis ajuda?
A gente não tem evidência científica em relação a isso. O que a gente tem de estudo que é comparativo em relação aos xaropes para tosse convencionais e outras medidas para melhorar a tosse, o que a gente tem de comprovação é o mel. A gente não tem desses lambedores, desse própolis, a gente não tem isso validado cientificamente. Mas o mel, sim. A gente sabe que alivia o sintoma. Outro ponto importante é que a família fica muito aflita com a criança que tosse, né? E a tosse, ela não vai embora do dia para a noite. Mesmo a criança que melhorou do resfriado, às vezes fica 2, 3 semanas com tosse. Então, a gente usa para aliviar. O importante é saber qual a causa da tosse. A tosse não é uma doença. A tosse é um sintoma. Se ele apareceu, é por alguma doença que eu preciso tratar a causa. A tosse, na verdade, é um mecanismo de proteção. É com a tosse que o organismo coloca aquilo que está incomodando para fora. Então, a gente não usa aqueles xaropes contra tosse que vão fazer a criança, na maioria das vezes, sedar a criança, deixar a criança sonolenta, que perde o reflexo de proteção, por isso tosse menos. Faz aumentar a chance dela ter aspiração, dela ter infecção, dela ter pneumonia, o uso desses xaropes. Bom demais, eu quero agradecer a participação do Dr. Ramon Nunes. Ele é presidente da Sociedade Piauiense de Pediatria e gentilmente aceitou o nosso convite para dar essas orientações aqui para o público do Alô Doutor. Eu que agradeço o convite e contem conosco. Muito obrigado, ótimos esclarecimentos e excelentes dicas. Verdade. Quer divulgar Instagram, clínica, alguma coisa, telefone, fica à vontade. Não, quem quiser procurar, gente, assim, eu não sou tão ativo nas redes sociais, mas geralmente posto algumas dicas. Inclusive agora eu estou falando mais sobre acidentes, né, domésticos. É @dr.ramonnunes. Já descobri uma próxima pauta para a gente conversar. É interessante, porque o pessoal não sabe, mas a principal causa de mortalidade nas crianças entre 1 e 14 anos é mesmo. São os acidentes. Pronto. Na próxima a gente conversa sobre isso. Vamos conversar. Obrigado, doutor Ramon. Doutor Vicente, vamos dar uma paradinha, né? Vamos lá, uma pausa. Isso, vamos para o intervalo então. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando que nós temos aqui até às 7 horas da noite, com patrocínio da Farmapele. Daqui a pouco tem o quadro Vitalidade Global, inclusive, que a gente vai falar sobre assuntos que podem te ajudar a ter uma vida melhor, mais tranquila, cheia de energia, para que a gente possa correr atrás das nossas oportunidades. Agora 6 horas e 23 minutos, o Alô Doutor volta já. Alô Doutor, com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Cultura Clube News. Alô, galera de Teresina e todo o Piauí, nós somos da Banda Líbanos e também estamos ligadinhos no Cultura Clube News 90.9. Então vem com a gente, o que é inconfundível tá com tudo. Cultura Clube News, com Aline Moreira e Antoniel Ribeiro. Oi, gente, para conferir tudo que rola na Clube News FM, programação, bastidores, sorteios, fica conectado com a gente, segue @Clube News FM, ligada nos fatos. Quando você ouvir falar em medicamentos manipulados, lembre-se da Farmapele, a maior rede de farmácias de manipulação do país. E quando ouvir falar da Farmapele, lembre-se de laboratórios modernos, com pesagem computadorizada, que garante total segurança e exatidão na manipulação do seu tratamento personalizado. Você é único e nenhuma farmácia de manipulação é igual à Farmapele. O acesso às informações disponíveis. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado, com reportagens e entrevistas ao vivo, você encontra no programa Redação Clube News. Redação Clube News. Eu, Marcelo Magno, te faço companhia de segunda a sexta, das 9 às 11 horas da manhã, aqui na Clube News FM 90,9. Clube News FM. Jornalismo com credibilidade. Clube News. Chegou a GWM New House, a nova Autotec do Brasil do Grupo New Land, no Teresina Shopping. Câncer tem como prevenir. Se exercite todos os dias. Tenha uma alimentação saudável. Use protetor solar sem moderação. Não se esqueça de usar camisinha. Evite o consumo de açúcar. Não exagere nas bebidas alcoólicas. Não fume. É importante seguir esses passos para diminuir o risco de ter a doença. A receita contra o câncer é cuidar bem do seu corpo. Proteja-se.
Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. Clube News FM volta a apresentar Alô, Doutor, com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Gente, estamos de volta com o nosso Alô, Doutor. A gente precisa falar, gente, sobre os benefícios da corrida. Estamos na semana do Circuito Clube Corrida de Rua. E olha, quero dizer uma coisa para vocês. 1.500 pessoas fizeram suas inscrições. A gente ia até amanhã, mas esse evento realizado pela Rede Clube já teve que encerrar as inscrições hoje porque não tem mais vaga. É importante falar sobre esse tipo de atividade física, né, doutor Vicente? Maravilha, hein? Sucesso aí as inscrições. E é fundamental, né? A gente está abordando temas voltados aí para atividade física que ajuda a manter a saúde física e mental em dia. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar sobre esses benefícios a partir de agora no quadro Vitalidade Global. Agora na Clube News FM, o quadro Vitalidade Global. Oferecimento Farmapele, metade ciência, metade beleza. A sua farmácia de manipulação. Doutor Vicente, a gente vai já falar sobre os benefícios da corrida para a nossa saúde mental. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar a partir de agora com o profissional da educação física, Marcelo Bezerra. Ele, por telefone, conversa com a gente para explicar para o corpo, né? Para a área dele, quais são os benefícios da corrida. Doutor Marcelo, boa tarde, boa noite, eu só quero falar boa tarde, mas 6 horas já passou de 6 horas, Felipe Pereira. Boa tarde, quais são os benefícios então? Boa noite, ouvintes. Sempre é um prazer falar de corrida, falar de exercício físico, né? E a gente orientar as pessoas para que elas possam ter o exercício como aliado à sua saúde. Então, a corrida é o esporte mais barato que existe, né? Colocou tênis, chamou um amigo para correr, tá tudo bem. Então, muitas pessoas utilizam a corrida com o objetivo de emagrecer, como um meio de envolvimento social, a pessoa vai conversar, entendeu? Participa do grupo de corrida, ou ela usa também para melhorar sua performance, pode ser utilizada no tratamento de algumas doenças, como hipertensão, diabetes, ou seja, para ter inúmeros benefícios, né? E aí, dentro desse contexto de prescrição de tratamento de corrida, acontece um erro muito comum dentre os praticantes, né? Os praticantes, às vezes, eles pensam que correr, né? Como eu já falei, é só colocar um tênis e sair correndo. Mas é preciso ter um planejamento, né? Da forma que você vai correr e também fazer um trabalho específico, né? Um trabalho de fortalecimento para que essas articulações não sejam sobrecarregadas, né? Então, eu sempre falo que antes de praticar a corrida, uma das coisas que as pessoas devem entender é que se ela né, se ela não sabe correr, que ela procure alguém que possa correr da melhor forma possível. Se ela está acima do peso, ela baixa o peso para a nossa articulação e aí ela usufrui dos benefícios da corrida. Entendi. Marcelo, agora me diz uma coisa. Nós estamos aí há pouquíssimos dias da corrida, né? Hoje é segunda-feira, então terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 6 dias. O que é que dá para fazer daqui para lá, dependendo do perfil do corredor? Aquele que tá desde aquele que tá super dedicado, super preparado, até aquele que deu uma corridinha ali na Raul Lopes só no fim de semana. Felipe, só repete a pergunta, porque cortou a ligação aqui. Doutor Marcelo, é o seguinte, eu tô querendo entender um pouco com relação ao que dá para fazer daqui até a corrida. Nós estamos a 6 dias apenas do Circuito Clube Corrida de Rua. Caiu a ligação, infelizmente. Mas, doutor Vicente, eu vou aproveitar agora para o senhor explicar para a gente sobre os benefícios para a saúde mental.
com relação à corrida? Quais são? Sabemos que a atividade física aeróbica, se a gente consegue disponibilizar ali 30 a 40 minutos, 4 vezes por semana, a gente tem uma atuação a nível cerebral como se a gente estivesse tomando um remedinho para a ansiedade. Então, ou seja, é algo natural que vai estimular a produção, a liberação de endorfinas, de serotonina, que vai promover o bem-estar, controle do estresse, reduz nível de cortisol e ajuda a pessoa a ter um dia a dia ali com maior disposição, melhor raciocínio, memória, melhora no padrão do sono e previne a ansiedade. Perfeito, perfeito. Então, você está vendo aí que são muitos os benefícios, inclusive para a nossa saúde mental. O Dr. Marcelo está nos acompanhando também por telefone, é profissional da educação física. Eu queria agora saber o seguinte, faltam 6 dias para a corrida acontecer. O que é que dá para fazer até lá? Desde aquele perfil do corredor que está super preparado, focado, treinando aí 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, até aquele que está indo assim aos fins de semana, só no domingo, para Raul Lopes, para dar aquela corridinha. O que é que dá para fazer até domingo, doutor? Então, quem treinou, treinou. Quem treinou, não treina mais. Então, essa última semana aqui, quando a gente fala de atleta de performance, é uma semana de polimento, né, que a gente chama. É uma semana que, se ele vai correr uma prova de maior distância, dentro da sua planilha de treinamento, é uma semana que ele vai diminuir, porque ele vai performar, buscar a sua máxima performance no dia da prova, dia 28. Para o corredor iniciante, que é aquele cara que corre no final de semana, o recomendado é que ele siga, né, o seu pace, a sua velocidade, o seu ritmo do que ele está acostumado a programar. Se dentro da corrida, né, ele sentir a necessidade, se for uma pessoa que realmente quer pegar um pódio ou realmente quer se superar, ele tem um pouquinho de cautela nesses últimos 3 dias, pelo menos. Porque o que ele tinha de adaptar em termos de condicionamento cardiorrespiratório, em condicionamento de articular, ele já teve esse período de adaptação. Então, muitas vezes acontece que o corredor de final de semana, como ele não tem uma estratégia de prova, ele chega na prova e muitas vezes ele quer chegar logo, né, exagerando, e muitas vezes ele quebra no meio do caminho. Então, a recomendação os atletas de performance, esses últimos dias, a gente chama de polimento, né, ele já está condicionado, adaptado àquela prova. Os atletas iniciantes, né, os amadores, que eles tenham cautela para quando for, porque é interessante que eles montem uma estratégia para a prova. Por exemplo, no primeiro quilômetro eu vou com tal ritmo, no segundo quilômetro, quando eu chegar nos 2.000 metros, por exemplo, numa prova de 5 quilômetros, né, que é o recomendado, ele tem essa estratégia, ele saber em cada trecho, né, é importante também conhecer o trajeto da corrida, quais são as zonas, né, de descida, zona de subida, né, em que ele pode imprimir um pouco mais de velocidade. Entendi. Então é isso, gente. Olha, quem correu, correu. Quem não correu, que se prepare para o próximo ano. Agora, eu queria também aproveitar, Marcelo, para explicar para as pessoas a importância de uma preparação ali minutos antes da prova. Inclusive, eu queria dizer que você vai estar com a sua equipe fazendo a preparação de algumas pessoas ali. Eu queria que você explicasse pra gente. Não, é um aquecimento? É para soltar a musculatura? O que é que você vai fazer por lá, Marcelo? Então, 2 momentos importantes na corrida, né? O aquecimento, onde muitas vezes os próprios corredores eles fazem seu próprio aquecimento, seus próprios alongamentos. Mas o interessante é que, nesse momento, a gente vai ter a orientação de um profissional, que vai orientar de forma correta, o melhor aquecimento, entendeu? O alongamento, para as pessoas realmente entrarem na prova aí em ponto de bala. No final, quando todo mundo já está destruído, já está acabado, né? A gente vai estar com a nossa tenda lá. Essa tenda a gente vai estar com recoveries, com fisioterapeutas, treinadores. Para quê? Para que a gente possa auxiliar a recuperação desses atletas pós-prova. Então, vocês fiquem atentos aí à tenda do Estúdio Personal Marcelo Bezerra, que a gente vai ter o prazer de receber vocês lá. Muito bacana. Então, no domingo a gente se encontra por lá, nós e 1.500 corredores e uma equipe incrível. Vai ter música, viu, lá, a gente tem banda lá tocando. Vai ser bem animado lá, viu? Vai ser animado, né, Marcelo? Convida todo mundo, até quem não vai correr, para estar lá também presente e participar da festa.
Então, aqueles que já estão inscritos, eu desejo boa sorte. Levem os seus familiares para compartilhar com vocês esse momento especial, né? De você subir um pódio ou mesmo terminar uma prova, superar seus desafios. Vai ter momento, né, de diversão lá, com dança. Se você quiser fazer uma massagem relaxante, leva a sua esposa. Enfim, serão todos bem-vindos ao nosso stand, tá? A nossa tenda lá. E boa sorte a todos que vão participar. Valeu, Marcelo. Obrigado pela participação. Gente, para quem quiser seguir o Marcelo nas redes sociais, é Estúdio, sem o E, Estúdio Personal Marcelo Bezerra. Muito bacana, né? Muito bom. Porque além dos benefícios que o senhor falou da corrida em si, esse dia de animação, você encontra pessoas conhecidas. Teresina, a gente costuma dizer que é um ovo, né? Todo mundo se conhece. Numa situação como essa, a gente termina encontrando pessoas que a gente não via há muito tempo. E isso também, essa questão da socialização, também é positiva para a nossa mente, né, doutor? Com certeza, essa interação social, esse contato afetivo, isso ajuda muito também a manter a nossa saúde mental em dia. Muito bacana. Pois olha, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Ainda dentro do quadro Vitalidade Global, a gente sabe que a gente, nesse momento, tem uma atenção especial com a nossa qualidade de vida. Pois pronto, gente, além dessas dicas com relação à corrida, eu tenho aqui também uma dica que é lá da Farmapele. Olha que legal, a gente tem aqui o Vitalidade Global, que é um suplemento. Doutor, qual a importância dos suplementos em si? Esses suplementos eles vão ajudar a pessoa que quer melhorar algo, o seu desempenho, a sua libido, tá? Quer dar uma relaxada, ter aquele relaxamento na hora do sono, controlar um pouquinho aquela ansiedade de uma forma leve no seu dia a dia, né? Então existem substâncias naturais que podem ser utilizadas com segurança, né, desde que sendo prescritas, orientadas pelo profissional capacitado. Pronto, gente. Pois olha, lá na Farmapele tem o Vitalidade Global, que é exatamente esse suplemento, e são várias as fórmulas. Uma delas eu vou passar aqui para vocês. Energy Vital Day. Ou seja, a energia vital do dia, digamos assim, numa tradução livre, né? Olha os benefícios, proporciona mais energia no dia a dia, ajuda no desempenho cognitivo, mais motivação para o exercício físico. Tá aí a dica que eu tô passando para vocês por conta dessa questão da corrida, melhora o desempenho nos treinos, reduz a fadiga e dá mais força e resistência nas atividades físicas. Uma super dica, viu, gente? E assim a gente encerra o nosso quadro Vitalidade Global. Você acabou de ouvir na Clube News FM o quadro Vitalidade Global. Oferecimento Farmapele, metade ciência, metade beleza. A sua farmácia de manipulação. Quando você ouvir falar em medicamentos manipulados, lembre-se da Farmapele, a maior rede de farmácias de manipulação do país. E quando ouvir falar da Farmapele, lembre-se de laboratórios modernos, com pesagem computadorizada, que garante total segurança e exatidão na manipulação do seu tratamento personalizado. Você é único e nenhuma farmácia de manipulação é igual à Farmapele. Alô, doutor, com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Notícia e música no ar. Clube News FM. É o meu Brasil. É o seu Brasil. É o nosso. É o Brasil participativo. Um Brasil melhor se faz com a participação da nossa gente. Se você tem ideias ou projetos que podem ajudar a desenvolver o país, não deixe de participar das plenárias do Plano Plurianual Participativo do Governo Federal. Aqui no Piauí, a plenária é em Teresina, dia 26 de maio, no Centro de Convenções de Teresina. É o Brasil participativo, um país com a cara do seu povo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Está chegando a hora. E você, já está preparado? Circuito Clube Corrida de Rua. Retire seu kit nos dias 24 e 25 de maio, na Central de Trocas, no Teresina Shopping, das 10 às 22 horas. E não esqueça, dia 28 de maio, domingo, a partir das 6 da manhã, Circuito Clube Corrida de Rua.
Oferecimento Paraíba 65 anos. Sucesso em qualquer lugar. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com o povo. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No mês de maio, a Clube News FM preparou uma série de novidades para você. Seu dia já vai começar com ainda mais informação. Das 7 às 9 da manhã você fica com Francisco Lima e a estreia do jornal Primeiras Notícias. Logo em seguida, o seu encontro é com Marcelo Magno no Redação Clube News. Das 11 ao meio-dia, Ramon Barros comanda o Expresso Clube News. E tem novidade também no comando do Jornal do Meio-Dia. Felipe Pereira passa a te deixar ainda mais bem informado ao lado de Marcos Teixeira. Às 2 da tarde, Joelma Patrícia é a sua companhia no Programa da Tarde. E tem gente nova chegando à Clube News FM. Denise Freitas passa a comandar o Estúdio Clube News, das 4 às 6 da tarde. Às 7 da noite, as notícias do seu time são destaque no Clube News Esporte. Toda segunda-feira, das 6 da tarde às 7 da noite, Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes vão te deixar muito bem informado sobre a sua saúde. É o programa Alô Doutor. E toda quinta às 3 da tarde e sábado às 10 da manhã tem Cultura Clube News, com Aline Moreira e Antoniel Ribeiro. Clube News FM 90,9. Ligada nos fatos. Ligada em você. Esta é a Rádio Clube News FM 90,9. 90,9. Clube News. A Clube News FM volta a apresentar Alô Doutor, com Felipe Pereira e o psiquiatra Vicente Gomes. Tamo de volta com o Alô Doutor. E aqui é assim, a gente só convida gente que entende dos assuntos que mexem com a nossa vida, que mexem com a nossa saúde. Doutor Vicente, temos mais de 600 pessoas nos acompanhando pelo YouTube. Neste momento a gente agradece a audiência. Muito obrigado a todos. Isso, olha. E mensagens chegando, viu? Silvia Helena Gomes, excelente, estamos aqui. Mãe, doutor Vicente, irmã, mãezinha, prestigiando e amando esse programa diretamente da capital federal. Muito bom, vamos abraçar com responsabilidade. Muito bem. Beijo no coração de todos vocês. Jorgiane Gomes, boa noite. Ó, uma dúvida, eu queria que o senhor tirasse, doutor, por favor. Posso tomar a vacina bivalente contra a Covid junto com a da gripe? Existe alguma contraindicação? Se ela não tiver nenhum quadro respiratório atual, não tem nenhum problema, pode fazer uso com segurança. Bacana. E tome, gente, aproveite para tomar. Nós estamos aí desde a última sexta-feira com um grupo muito maior de pessoas que podem tomar a vacina contra a Covid-19, o imunizante bivalente aqui na capital. Todo mundo que tem 18 anos ou mais pode tomar essa vacina, não perca a oportunidade. Tem mais mensagem. Jorgiane Gomes diz o seguinte: boa noite, ótimo tema para os pais ficarem ligados. Doutor Silvia Helena Gomes, parabéns, doutor Ramon, por essas relevantes orientações preciosas. Sânia Gomes, excelente. Jorgiane Gomes, benefícios da corrida. Rosângela Alves Amaro, boa noite. Boa noite para você também, Rosângela. Obrigado pela participação. Sânia Gomes, grande abraço em vocês, para você também, Sânia. Aqui tem outro, olha, já estou na audiência daqui de Rondônia, pessoa nos acompanhando então de Rondônia. Tenho certeza que vai ser um programa cheio de conhecimento. Obrigado, viu? Tem gente também do Rio de Janeiro. Meu nome é Francisco Souza. Moro no Rio de Janeiro, mas estou em Campo Maior, ligado no Alô Doutor. Um abraço, então, para você de qualquer parte do Brasil ou do mundo que está nos acompanhando. A gente fica muito grato, né, doutor? Muito bom, né? Ter essa audiência fantástica aí de todos os locais do Brasil. Muito bacana. Gente, vocês podem nos acompanhar
pelo YouTube, pelas ondas da 90.9, para quem estiver aqui mais na nossa região do Piauí. Também tem os aplicativos, tá? Tem um aplicativo Radiosnet também, que você pode nos acompanhar de qualquer lugar. Mas vamos falar agora sobre um outro assunto, é super interessante também e atual. A gente vai falar sobre harmonização facial, doutor. Tema interessante que também tem relação com autoestima. Muito, isso mexe com a nossa mente, não é isso, doutor? Como a gente se enxerga também é saúde mental. Com certeza, né? A gente, quando tem essa autoestima elevada, a gente consegue ser mais confiante, a gente consegue produzir mais, a gente consegue ter um desempenho maior ali do nosso dia a dia e ter sucesso e felicidade na nossa vida. É isso mesmo, e a gente busca por isso. Só que é o seguinte, ó, a gente precisa acertar a medida para dar tudo certo em relação a essa questão da harmonização facial. A busca por um rosto mais perfeito tem aumentado a procura por procedimentos de harmonização facial no país, não só por pessoas famosas. O estudo produzido pela revista norte-americana, identificou que os brasileiros são bastante frequentes em consultórios e clínicas que realizam procedimentos de harmonização facial. Segundo a pesquisa, mais de 47 mil procedimentos são realizados anualmente por profissionais brasileiros. A gente convidou aqui a cirurgiã, dentista e especialista em harmonização orofacial, Cecília Lustosa, para tirar nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda ao Alô Doutor. Boa noite. Boa noite. Agradeço você, Felipe, doutor Vicente, aqui pela participação hoje em falar desse tema que eu amo particularmente. E estou aqui para tirar muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Você pode mandar, então, suas dúvidas, viu, gente? Não só pelo chat do YouTube, mas também você pode mandar por WhatsApp 981044620. Vou repetir, DDD 86-981044620. Doutor, quero iniciar, posso? Por favor, Felipe. Eu queria pensar um pouquinho assim. Quando a gente olha nas redes sociais, quando a gente olha nas notícias envolvendo, por exemplo, famosos, aí, algumas vezes, a gente se depara com notícia de que fulano de tal fez uma harmonização, mas mudou completamente o rosto. Ficou até, de certa forma, deformado. Isso acontece por quê, doutora? Assim, o primeiro motivo, na hora de você escolher um profissional para fazer a sua harmonização facial, deve ser a linha de trabalho, a filosofia desse profissional, né? Porque, como a gente costuma ver hoje nas redes sociais, existem harmonizações que você consegue olhar e ver melhorias que está dentro do padrão, que realmente proporcionam mais beleza para aquela pessoa. E já tem outras que a gente tem essa impressão de que realmente a pessoa às vezes perdeu toda a naturalidade, está muito exagerada, não fica legal. Então, essa filosofia do profissional é o primeiro passo na hora de você escolher quem vai fazer a sua harmonização facial, porque existem várias linhas, né? Então, vai ter aquele profissional que vai ouvir apenas o desejo do paciente e vai realizar tudo que ele quer, né? Hoje eu preconizo realmente buscar a linha da naturalidade. Então, eu recebo os meus pacientes, escuto o que eles desejam melhorar, mas a minha opinião é sempre dentro do padrão que o rosto dele vai comportar de mudanças, de alterações que vão trazer mais embelezamento, mais rejuvenescimento, mas também mantendo a naturalidade. Doutora, você já teve contato com algum paciente que vem buscando vários procedimentos em curto intervalo de tempo, que você percebe aquela ansiedade ali da pessoa em querer mudar, em querer estar fazendo alguma coisa? E qual é a sua orientação para esse tipo de paciente? Sim, com certeza. E é uma ótima pergunta. Porque realmente alguns pacientes chegam no consultório já com aquela ansiedade. Eu quero muito melhorar meu rosto, eu estou me sentindo com a autoestima muito baixa. Então, eu queria ir ter um evento daqui a um mês e meio, e eu queria estar muito bem nesse evento. Só, gente, que depende de como é que está, né, esse processo, o que está acontecendo no rosto desse paciente, principalmente quando a gente já tem um certo nível de processo de envelhecimento presente nesse rosto, nessa face. Então, eu vou precisar de um tempo maior, porque às vezes a gente precisa começar primeiro tratando uma camada mais superficial da pele, melhorando textura, firmeza, para depois eu ir dando os contornos necessários para esse rosto. E não é tão rápido assim, né? Às vezes a gente tem que ir
5, 10 sessões com intervalos de 30 dias. Então, isso é bem relativo e não tem como dizer assim, é uma regra para todo mundo. Em X tempo você vai ter a sua harmonização facial. Agora, em que casos, doutor Vicente, digamos assim, essa não conformidade entre a autoestima e as possibilidades relacionadas ao rosto daquela pessoa se transforma em um caso psiquiátrico? A partir do momento que aquilo se torna algo exagerado e aquela pessoa não tem aquela necessidade, tá? É algo que ela acaba tentando, ela percebe um defeito que às vezes nem é defeito, é uma irregularidade, algo mínimo, mas que não tem um impacto, que não compromete a sua beleza, que não compromete o seu bem-estar. Então existem pessoas que têm uma condição chamada de transtorno dismórfico corporal, que é exatamente esse busca de estar ali procurando algo, enxergando algo que na realidade não tem necessidade ou que não existe. E a partir do momento que há essa busca com frequência, essa exposição a procedimentos, ela vai querer mais e mais e mais e nunca ela vai estar satisfeita com o resultado. Perfeito. Agora, em não sendo esse paciente, quando o paciente chega lá, doutora, quais são os procedimentos mais comuns? O que as pessoas mais procuram? Tem alguma novidade que apareceu? Conta pra gente, por favor. Então, a harmonização facial, na verdade, é um conjunto de procedimentos, né? Às vezes as pessoas acham que é só o ácido hialurônico, mas existe a associação de técnicas também, que a gente pode estar utilizando tanto a toxina botulínica, que é o famoso Botox, os preenchimentos à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO. O que é isso, doutora, fios de PDO? Os fios de PDO é um tipo de bioestimulador de colágeno. Não sei se você já ouviu falar, e nas redes sociais a gente vê muito alguns bioestimuladores, né? E o fio, ele é um tipo de bioestimulador, só que sólido. Então, a gente consegue aplicar ele tanto em algumas regiões que eu quero apenas dar uma melhorada na firmeza da pele, como também tracionar essa pele que já está ali com um processo de flacidez mais acentuado. E é bastante procurado hoje também, já que cada vez mais os pacientes têm acesso a essas informações, né? Então, às vezes, eles já chegam até querendo com um plano de tratamento quase montado. E aí eu tenho que realmente conversar e explicar sobre a necessidade e indicação de cada procedimento. Mas hoje, basicamente, os bioestimuladores estão sendo, assim, o sucesso do momento, principalmente para quem busca manter a naturalidade, envelhecer bem. É o que a gente quer e sonha, né? É tão difícil. É isso aí. Doutora Cília, com relação à idade, há alguma contraindicação para jovens, adolescentes? Tem algum limite? Assim, a gente sempre pede para iniciar pelo menos com 18 anos, né? Já que existe também o processo de crescimento, né? A gente sabe que os homens, geralmente, ainda tem um processo principalmente facial, né? Relacionado ao osso mandibular. Então, a gente pede que estabeleça pelo menos pare esse crescimento para que a gente comece a intervir, né? A não ser em casos de exceções, em que mexe muito com a autoestima desse paciente, né? O paciente que você deve saber, né, como essa parte do bullying afeta hoje, né, as pessoas, os adolescentes. Então, aí sim, a gente abre exceções de fazer o tratamento mais precoce. Tem dúvida aqui de ouvinte, olha, diz o seguinte, falou do transtorno dismórfico corporal, diz o seguinte, infelizmente vem sendo cada vez mais comum. O profissional da área da estética tem como identificar isso durante a conversa? Acho que é uma pergunta para vocês dois. Como eu mencionei, né, na pergunta, acho que essa busca constante, o profissional percebe ali, fez um procedimento recente, fala, doutora, mas eu queria mudar isso. De repente, pouco tempo está lá, você percebe que não tem aquela necessidade, mas que aquela paciente ou aquele paciente está lá à procura, essa procura constante, né, nesse curto intervalo de tempo que você realmente não observa aquela indicação precisa. Isso, exatamente. E além disso, durante a consulta inicial, né, a gente faz um alinhamento com esse paciente da expectativa que ele tem em relação ao procedimento. E alguns pacientes realmente colocam uma expectativa muito alta. Então, quando a gente vê essa expectativa também exagerada, de mudanças, como se fosse fazer realmente milagres, né? Porque a gente explicando o paciente, no geral, consegue entender que ele vai precisar, às vezes, de etapas, de mais de um procedimento. E esse paciente que, às vezes, tem essa condição,
ele apresenta essas características, né? De ter uma expectativa real do procedimento. O ouvinte está perguntando, é caro? Isso é relativo, né? Depende realmente do que é caro para você, mas esse tipo de procedimento, eu considero procedimentos que você não deve levar em consideração apenas valor, porque envolve saúde, então jamais leve em consideração apenas o preço, tá, gente? Atenção aí. Faz um plano, um crediário, Isso. né? Vai pagando parcela aí. no cartão, então tem várias condições. Ó, aqui uma pergunta, a harmonização facial é definitiva? Não. Existem alguns procedimentos definitivos que não são nem tão indicados, porque nós estamos sofrendo com o processo de envelhecimento diariamente. Então, o fato dos procedimentos hoje usados na harmonização serem reabsorvíveis é até bom, porque a gente vai estar envelhecendo e constantemente podendo aplicar de acordo com aquelas alterações que estão acontecendo ali na nossa pele, nos tecidos subcutâneos, diferente de ser algo definitivo, que com o passar dos anos ele não vai acompanhar esse processo de envelhecimento. Satisfeito. Muito bacana, viu, doutora Cecília? Eu queria que a senhora explicasse pra gente, para quem quiser lhe encontrar, faz o quê? Então, tem o meu Instagram, que é @doutora, né, DRA, Cecília, com I mesmo, Lustosa. C-I-C-I. Isso. Lustosa. E lá no meu Instagram, na bio, também tem os contatos para quem quer agendar consulta, endereço do consultório, tudo vocês encontram lá nas redes sociais. Mais alguma orientação, doutora? Acho que é isso, né? E aí o que eu digo realmente é que você, quando desejar fazer a sua harmonização, procure um profissional, pesquise antes, entenda como é essa metodologia de trabalho dele, para que essa harmonização seja de acordo com a sua expectativa e não algo que vá sair dessa naturalidade. Perfeito, então. Quero agradecer sua participação, doutora Cecília Lustosa. Então, o Instagram dela, ó, DRA Cecília, com 2 Is mesmo. Cecília Lustosa. No Instagram, você encontra a doutora Cecília. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero estar batendo um papo com vocês aqui novamente. Adorei, gente. Ah, que bom que gostou. A gente também gostou, né, doutora? Maravilha, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, doutora Cecília. E a gente espera que você também, que nos acompanha pela internet, pelas ondas do rádio, que você também tenha gostado, tá? Dessas dicas aqui que a gente passou para você. Agora, antes da gente se despedir, eu quero dar aqui um recado para você que nos acompanha. Gente, olha, a Farmapele é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, equipada com laboratórios modernos, de última geração, a única a ganhar o selo de excelência da ABF por 18 anos consecutivos, pioneira na pesagem computadorizada que garante 100% de precisão ao fazer seu manipulado. A Farmapele, metade ciência, metade beleza, seu bem-estar está por inteiro, um passo à frente em farmácia de manipulação. Então, olha, gente, você pode inclusive até procurar Farmapele nas redes sociais, é super simples. E aqui em Teresina nós temos a Farmapele, tá? Você pode conferir lá na Avenida Elias João Tágira, 1887 Joca. Inclusive lá você tem acesso ao Vitalidade Global, que a gente estava falando agora há pouco, tá? Que te ajuda demais no seu desempenho ao longo do dia. Você pode então também encontrar no Instagram Farmapele, sendo que não é F, é um PH, farmapele.teresina. Ok, doutor Vicente? Muito bom, Felipe. Você mencionou sobre, aproveitando um pouquinho o nosso instante final aqui, sobre valor de procedimento. E aí uma dica, né, que a gente orienta as pessoas é que desconfiem se um procedimento for muito abaixo do preço do mercado. Isso vale também para suplementos, para medicamentos, né, onde a pessoa vai lá em um determinado local, há aquele valor reduzido quando se compara com outro local. Cuidado, aquele famoso, o barato pode sair caro. Porque assim, você precisa conhecer o local, por exemplo, gente, a Farmapele, vocês podem ir lá, eu consumo os medicamentos manipulados lá da Farmapele, digo para vocês que as fórmulas são 100% seguras por pesagens computadorizadas. Converso bastante com o Danilo, inclusive um abraço pro Danilo Baião, que sempre mostra pra gente assim o quanto que os procedimentos são lá seguros e tudo na dose milimetricamente ali calculada, computadorizada.
super dica do Dr. Vicente em relação a isso. Eu também uso os suplementos Vitalidade Global e prescrevo, tá? São seguros, e a gente tem ótimos resultados em todas as áreas. Perfeito. Então, Vitalidade Global você encontra na Farmapele. E a gente agora, às 7 horas em ponto, vai encerrando o nosso Alô Doutor dessa segunda-feira, dia 22 de maio, dia do abraço, que a gente começou o nosso programa falando sobre o abraço. Aproveite, viu? Ainda tem um tempinho para encerrar a sua noite, que ela seja de calorosos abraços, os mais afetuosos, e como eu disse lá no início, o abraço é a manifestação de carinho que mais aproxima os corações. Dá tudo certo. Um abraço, viu, doutor? Obrigado. Um abraço, Felipe, uma noite de paz, uma noite tranquila e o restante aí de uma semana iluminada, abençoada e produtiva a todos. Muito obrigado a todos pela audiência. A gente espera vocês lá no Bom Dia Piauí, no quadro O Que Eu Faço, Doutor, e às segundas-feiras aqui no programa Alô Doutor. A gente já fica mais calmo quando ouve o senhor, sabia, doutor? Um abraço, gente. Amanhã às 6 da manhã eu tô na TV Clube no Bom Dia Piauí. Até lá! A Clube News FM